Bom, quando nós falamos em diagnóstico como categoria nominal, nós estamos falando de uma palavra ou conjunto de palavras que designam uma situação pertinente à saúde e que pode ser influenciada por condutas de enfermagem, tá? Então, por exemplo, aqui na Nanda, nós temos troca de gases prejudicada, é um conjunto de palavras, tá? Em contrapartida, nós encontramos também pesar, é apenas uma palavra que reflete uma situação pertinente à saúde e que nós, enfermeiros, conseguimos intervir. Então, isso aqui, inclusive, é trazido pela ISO, que fala que diagnóstico de enfermagem é uma palavra ou um conjunto de palavras que designa uma situação pertinente à saúde e que pode ser influenciada pelas ações da enfermagem, tá? Então, isso nós temos que entender. O que eu quero que vocês entendam é que, para que a gente avalie o paciente, nós não precisamos do NANDA, nós não precisamos da NANDA ou da CIP, essa avaliação é clínica, o nosso julgamento é clínico, tá? A NANDA e a CIP é um próximo passo que nós vamos ter e que é obrigatório nós utilizarmos linguagens padronizadas na nossa evolução. Por quê? Se eu estou aqui no Distrito Federal e o meu paciente foi transferido lá para o Espírito Santo, a Letícia e a Jeane, elas têm que compreender quais foram os fenômenos que eu avaliei. E para que elas compreendam, nós vamos utilizar uma linguagem padronizada, tá? Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas é um exemplo muito bobo. Há muitos anos atrás, falava-se muito na língua do P. Já ouviram falar? Na língua do P? Não sei se vocês já ouviram falar. Mas era uma língua, eu via minhas tias falando com minha mãe, e só elas entendiam. Então, era uma língua que elas conseguiam uniformizar a linguagem. Podia chegar uma pessoa lá, sei lá, dos Estados Unidos, mas se ela conseguisse falar a língua do P, ela se comunicaria muito bem. Então, entenderia-se o que estava falando. Um exemplo melhor, o inglês não é a língua universal? Ótimo, é a língua universal. Eu posso escrever aqui em português o que está acontecendo com o meu paciente, mas se eu não trouxer os termos em inglês, quando chegar num outro local, ninguém vai entender. Então, eu vou utilizar uma linguagem universal. Então, a NANDA, as linguagens padronizadas, a NANDA e a CIP, é como se fosse um inglês para o mundo. É uma linguagem padronizada para a enfermagem, que necessariamente nós temos que utilizá-la após o processo de raciocínio para o diagnóstico de enfermagem, tá? E quando não possível, fazer o que eu acabei de falar, deixar muito claro, tá bom? Então, necessariamente, esse termo diagnóstico, esse título diagnóstico, ele tem que ter uma composição. E essa composição, ela vai expressar o seu julgamento e o seu achado clínico, tá? Então, o julgamento é justamente a determinação do foco. Exemplo, integridade da pele prejudicada. Então, o foco qual que é? Não é a integridade da pele? O que você achou clinicamente? Eu achei que esse paciente tem um risco de integridade da pele prejudicada, ou, de fato, uma integridade da pele prejudicada, tá? Então, eu trouxe aqui para que vocês entendam melhor. O julgamento em determinado foco, a falta de conhecimento, a perfusão tissular diminuída, são exemplos do julgamento. Déficit no autocuidado é um julgamento, tá? O déficit do autocuidado vai ser um julgamento que nós fazemos no nosso dia a dia. E aí, quando nós falamos em achado clínico, nós estamos falando de algo que represente o estado alterado, a modificação do comportamento. Então, dor, depressão, coma, é um achado clínico. Isso tudo se juntando, nós teremos um termo diagnóstico. Por exemplo, dor aguda. Então, o achado clínico é a dor, e você julgou, essa dor está como? Está aguda. Então, nós estamos no máximo, o paciente pode estar sentindo o máximo de dor nesse momento. Necessariamente, nós vamos ter esses termos, esses títulos diagnósticos em uma composição que expresse o seu julgamento e o que você achou nesse julgamento. Quando nós falamos em julgamento, nós estamos falando de um foco.
falta do conhecimento, a perfusão tissular diminuída, esse é um julgamento. Você julgou que a perfusão tissular desse paciente, a perfusão tecidual desse paciente está diminuída, tá? E o achado clínico é que represente o estado. Essa perfusão, por exemplo, na CIP, a gente consegue classificar, inclusive, em médio, agudo, crônico. Na NANDA a gente não consegue fazer isso, mas ela traz a sua própria classificação no título. Então, por exemplo, a dor é um achado clínico, tá? O agudo é o seu julgamento, por exemplo. Ambos são o seu julgamento, mas você tem que trazer o foco. Lá no primeiro momento, é a perfusão, onde que a perfusão está diminuída? Tissular cerebral, porque nós temos lá perfusão tissular e tem que ter complemento. É perfusão tissular periférica, é a perfusão tissular renal, é a perfusão tissular cerebral, é a perfusão tissular cardiopulmonar. Então, nós temos que ter um julgamento e o foco do nosso julgamento e o achado, tá? O achado. Tá com dor, tá com depressão, tá com coma, dor aguda, entenderam? Então, isso, na verdade, se mistura. Eu só quero que vocês entendam que nós temos que necessariamente ter um achado clínico que vai representar o estado do nosso paciente. E esse achado clínico só é possível por meio do julgamento clínico, que nós temos que identificar o foco, tá? Então, nós não podemos dizer assim, olha, esse próprio diagnóstico de perfusão tissular diminuída, nós não podemos só descrever perfusão tissular diminuída, nós somos compostos por tecido. Então, se você não disser qual é o tecido que está com diminuição da perfusão, não vai ser suficiente. Então, você tem que dizer o foco e o seu julgamento, o seu achado clínico a respeito daquilo, tá? Deixa eu ver aqui. Professora. Tá, a Giane vai ter que sair. Tá bom, Giane, boa noite, boa live. Tudo bem até aqui, meninas? Gláucia, oi, pois não. Quando a senhora fala que isso se mistura ou se amarra? Não necessariamente vai estar amarrado, porque, por exemplo, quando a gente fala em pesar, você já está no pesar identificando um julgamento, o foco, que é a necessidade psicoespiritual, e o seu achado clínico. Eu não entendi, professora, me desculpe, não entendi, não. Você tem que pensar assim, ó, necessariamente, quando nós falamos em termos diagnósticos, esses termos, eles vão refletir o julgamento, um foco do seu atendimento. Vamos lá, esses termos vão refletir um foco do seu atendimento e o que você encontrou sobre aquele foco. Necessariamente. Então, por exemplo, quando a gente fala, deixa eu pegar um diagnóstico aqui, que vai ficar legal. Ó, nutrição desequilibrada menor que as necessidades corporais. Quando nós pegamos esse diagnóstico, esse termo diagnóstico da NANDA, nós estamos tendo um foco do nosso julgamento. Qual é o foco nesse diagnóstico? A nutrição. A nutrição. E o que você avaliou clinicamente no seu paciente com esse diagnóstico? Que ela está ótima ou ruim? Ruim. Ruim. Então, é isso. Quando nós falamos que o diagnóstico, o termo diagnóstico, ele vai refletir o seu foco de atendimento e o seu achado, é exatamente isso. Quando eu falo em nutrição desequilibrada menor que as necessidades corporais, quando eu já falo nutrição desequilibrada, o foco do seu atendimento é a otimização da nutrição. É o estado nutricional do seu paciente. E o seu achado clínico, o que você achou de alterado, é que a nutrição está ruim, está menor do que as necessidades corporais desse paciente. Entendeu? Então, nós vamos encontrar no nosso termo diagnóstico isso, o julgamento, o foco do seu atendimento e o achado clínico. Vou te dar um outro exemplo. Padrão ineficaz de alimentação do lactente. Qual é o foco dessa situação que eu falei? O padrão que está ineficaz. A alimentação, a nutrição do lactente. Está ineficaz.
Isso, e aí o achado clínico é exatamente esse, que está ineficaz. Entendeu? Qual é o foco do julgamento? A nutrição do lactente. E qual é o achado clínico? Por que que você identificou, como que você identificou que está ruim? Porque ele não está se alimentando direito, a nutrição não está tendo a pele adequada, é um nenenzinho prematuro, tem a coordenação de sucção ruim, entendeu? Então, a primeira coisa o que você tem que entender é que necessariamente os títulos diagnósticos vão refletir o foco do seu atendimento é nutrição, é a ventilação, é a dor do paciente e qual é o achado clínico. É uma dor aguda, é uma nutrição desequilibrada, é uma ventilação espontânea prejudicada, entendeu? Então, vamos adiante, meninas. Então, além disso, nós vamos ter uma composição padrão quando nós falamos em diagnósticos em termos padronizados, tá? Eu sentei em cima da minha perna. Essa composição padrão, ela vai apresentar um enunciado do diagnóstico, a característica que define esse diagnóstico e o que está causando esse diagnóstico. Então, inclusive, isso daqui é um processo de pensamento que a gente pode ter, tá? Então, exemplo, perfusão tissular prejudicada. Esse é um enunciado do diagnóstico, tá? O que está causando essa perfusão periférica prejudicada? A insuficiência venosa do nosso paciente e o estado associado ao estado de hipertensão, por exemplo. Entenderam? Então, o que está causando essa perfusão periférica prejudicada é isso. E quais são as características? Como que eu vi que existe uma perfusão periférica prejudicada? Eu avaliei os pulsos, o pulso periférico do meu paciente, o pulso é bem filiforme, nós temos extremidades frias, o reenchimento capilar está com um tempo muito alargado. Então, essas são as características que definem a perfusão prejudicada, tá bom? O reenchimento capilar tem que ser até 2 segundos, não é, professora? Tem literaturas que falam de até 2 segundos e tem literatura que fala até 3 segundos. Se você for para concurso, considere até 3 segundos. Tá? Dúvidas, meninas, em relação a isso? Então, nós temos que entender isso, e isso, inclusive, é algo que facilita a gente identificar o problema. Se meu paciente chegou lá na urgência e emergência, e apresentando uma dor significativa. E aí você observa que ele está com falta de ar, batimento de asa de nariz, além disso, a saturação de oxigênio está diminuída, nós conseguimos identificar que a ventilação dele não está legal, não é isso? A ventilação está prejudicada. O que pode estar causando essa ventilação prejudicada? O processo álgico, a presença da dor nesse paciente. Então, essa é a causa. E como que você viu que a ventilação desse paciente está prejudicada? Novamente, batimento de asa de nariz, saturação de oxigênio diminuída, cianose labial, cianose periférica, reenchimento capilar aumentado, né? O tempo de reenchimento aumentado. Então, tudo isso é a característica do problema. O que a gente tem que pensar é assim: qual que é o problema? Existe um problema. O que está causando esse problema e como que eu identifiquei que existe esse problema. Então, inclusive, é um processo de pensamento. Qual é o problema? Qual é a evidência? O que está causando essa evidência? E qual é a característica dessa evidência?